Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindos ao nosso canal da Igreja Sal da Graça, esse nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus. Você é o nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco para mais uma meditação. Hoje a nossa meditação vai estar no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 9 até o versículo 14, que diz: Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito no sábado fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. É interessante, que hoje nós vamos falar um pouco, sobre o valor da bondade. É interessante como Jesus sempre passava alguns perrengues, contra aqueles religiosos daquela época. É certo que Jesus Cristo não tinha sossego por parte dos fariseus que julgavam serem conhecedores das leis de Deus, o que de fato era uma verdade, uma vez que eles eram especialistas no entendimento delas. E nós não podemos tirar o mérito deles, Podemos dizer que eles eram dignos dos elogios do povo, e até mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo ele elogiou, quando disse que eles sentavam na cadeira de Moisés e que o povo deveria ouvi-los. No entanto, havia uma única coisa que eles não deveriam fazer, que era justamente copiar as atitudes desses mestres, pois eles, conhecendo as Escrituras, eles não viviam da forma como ensinavam. O fato de você conhecer as Escrituras, ter o entendimento quanto à aplicabilidade das leis de Deus, não te faz um sábio ou um mestre de fato. O que vai te dizer se você é ou não um mestre é a aplicação do que você fala, a aplicação do que você ensina à sua própria vida. Ou seja, você fala daquilo que você pratica. Nisso, Jesus era mestre, pois seus ensinamentos eram baseados na vida cotidiana. Ele se expressava dentro daquilo que aquelas pessoas não apenas viviam, mas que ele próprio, em sua infância e juventude, vivera. Quando temos experiências de vida, temos segurança no que falamos e nosso ensinamento torna-se sólido. Isso, de certa forma, cria um certo constrangimento naqueles que se julgavam sábios sem ter sequer vivido o que ensinavam. E isso era o grande dilema daquela época entre os fariseus e Jesus Cristo. O problema era que esses tais mestres, por inveja ou até mesmo por vergonha, intentavam de todas as formas encontrar um meio de pegar Jesus em contradição. E até aquele momento já tinha feito de tudo, E até aquela hora nada havia acontecido, ou seja, em nenhum momento Jesus Cristo foi pego contrariando a lei. Se nós formos observar, e eu posso até dizer que é bastante interessante esse episódio acontecer justamente logo após Jesus, horas antes, horas antes de entrar naquela sinagoga. Ele havia passado por um campo juntamente com seus discípulos, e estes, estavam com fome e, num gesto de necessidade, colheram algumas espigas e comeram. É incrível como naquela época havia fariseu em tudo quanto era canto, toda parte, até no campo. Os fariseus estavam lá olhando, verificando o que Jesus Cristo estava fazendo, o que os discípulos estavam fazendo. E no meio daquela plantação aparecem os fariseus questionando a Cristo sobre
os discípulos terem colhido o trigo e terem comido num sábado fez com que Jesus Cristo, naquele momento, explicasse a lei do sábado, justamente para aqueles que se julgavam serem conhecedores da lei. E Jesus pega justamente o ponto onde os sacerdotes, eles violam o sábado e ficam impunes. E mais, ele relembrou a eles o fato de que Davi, ele entrou no templo num sábado e comeu os pães da proposição, que era destinado apenas para os sacerdotes. A hipocrisia de muitos hoje em dia em tentar, de certa forma, tolher a liberdade de muitos por regras e normas que são criadas, né, nos levam a acreditar que a casta do farisaísmo adoecido, né, ainda existe. Existe pela necessidade de se impor com suas verdades absolutas, né, que não se sustentam diante do Evangelho de Cristo, do Evangelho da graça de Deus, faz com que muitos hoje tenham uma falsa ideia do Evangelho de Cristo. É por isso que muitos odeiam o Evangelho por causa disso. Ou seja, pelo farisaísmo de muitos de levantar cercas e mais cercas em torno do Evangelho. Hoje vemos milhares de denominações com suas doutrinas e ritos, com seus jargões e filosofias brotando a partir de rachas oriundos de brigas por poder religioso. Isso está pipocando para toda parte, cada um com suas verdades, mas sem de fato compreenderem que o ministério de Cristo tem como base a reconciliação do homem, primeiramente consigo mesmo, com seu irmão e com Deus. Porque não tem reconciliação com Deus sem antes eu me reconciliar comigo mesmo e com meu irmão. Para estes, as suas normas, muitas das vezes, estão acima da graça e acima do Evangelho. Muitos destes se prendem a cumprir suas normas ao invés de cumprir ou viver o Evangelho de Cristo. Isto é um farisaísmo cristão, isso é uma farsa cristã. No entanto, Cristo estabelece um diferencial, uma porta aberta para todos que buscam compreender a vontade de Deus. Ele abre uma possibilidade que não está tão distante de nós. Quando ele entra naquela sinagoga, onde aquele homem com a mão ressequida se encontrava, diante de todos aqueles mestres conhecedores das Escrituras, mas desconhecedores do poder que as palavras de Deus possuíam, pois se de fato fossem estes conhecedores, eles mesmos teriam operado aquele milagre. Ao verem Jesus, usaram o homem como um meio para tentar a Cristo, para tentar fazer com que ele transgredisse o sagrado sábado. Observe que os mestres sabiam que Cristo se compadeceria. Eles sabiam que Cristo faria um milagre. Isso prova que eles sabiam perfeitamente que Cristo era de fato o Messias, mas não o Messias que eles esperavam. E por não ser ele, eles precisavam, de todas as formas, eliminá-lo antes que o povo cresça e assim deixassem de considerá-los como o centro da espiritualidade, o que os tornariam comuns. Como hoje muitos líderes religiosos, quando se deparam com o evangelho genuíno, tentam sufocar de todas as formas, porque se o evangelho de fato for anunciado, pregado, o evangelho de Cristo, ele causa liberdade, ele dá liberdade. Ele abre os olhos para as pessoas compreenderem de fato o que precisam fazer e entendendo o que é preciso ser feito, eles se libertam do jugo, muitas das vezes desigual e desumano, que muitos impõem sobre o povo, ficando este sozinho. Era preciso fazer alguma coisa e foi feito. Aqueles homens perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? A pergunta era bem simples, mas carregada de uma maldade absurda, e que em outras passagens, nós podemos até citar aqui Lucas capítulo 13, versículo 14, onde Jesus havia curado uma mulher que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos, e essa cura aconteceu no sábado que aquela mulher foi liberta, onde um dos principais da sinagoga disse: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde
para seres curados, e não no dia de sábado. Ou seja, ele estava querendo dizer que 6 dias foram feitos para ser trabalhado, e durante esses 6 dias era para eles se apresentarem lá na sinagoga para serem curados, e não no dia de sábado. Jesus deve ter olhado para aquele homem e disse: poxa, mas o problema não é o sábado, o problema não é a necessidade, a cura. O problema é o crer desses homens. O problema deles era que Cristo não via a cura como não via a cura como um trabalho. Jesus, ele não entendia o ato de fazer o bem como uma obrigação ou um fardo, e muito menos como uma atividade. Cristo via o fazer o bem como uma dádiva de Deus, como uma ação de graças da parte de Deus para com os homens. E nisso Jesus foi bem claro quando, respondendo a eles, disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado essa cair numa cova, não fará de todo esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? O sábado foi criado como um dia de descanso, o dia em que o homem se apazigua de toda a sua labuta, de todo o seu sofrimento, e se volta para o eterno, se volta para Deus. Aquele homem não podia, de maneira nenhuma, se voltar para Deus, porque ele não possuía um sábado. Aquele homem não tinha paz diante de sua condição, seu lamento por se ver, de certa forma, inapto, incapaz. Seu lamento por se encontrar naquela situação o levava a clamar a Deus todos os dias. Sua angústia não o deixava se pacificar, sua angústia não deixava ele pacificado. E naquele momento, diante de Cristo, diante daquela situação, ele pode encontrar de fato o seu sábado, o seu descanso. Quando Jesus disse que logo é lícito fazer o bem, ele não falou curar, ele falou fazer o bem. E naquele momento, fazer o bem era dar àquele homem a oportunidade dele poder de fato entrar no sábado, no descanso de seu sofrimento, de sua angústia, de sua dor. Jesus naquele momento estava dizendo a todos que no sábado, ou melhor, que o sábado é o dia de se fazer cessar todo o sofrimento, de se fazer cessar toda dor, toda angústia. É o dia em que devemos fazer o bem para que as pessoas possam, de fato, entrar no seu descanso. É o dia em que a bondade está acima da obrigação, ou melhor, que a nossa obrigação é, de fato, fazer o bem a todos. O nosso ministério nesse mundo é o da reconciliação. A glorificação de Deus por meio de cada um de nós é através do fruto do Espírito em nossas vidas. E uma das partes desse fruto é a benignidade, ou seja, o desejo de fazer bem. Assim, se nós queremos de fato sermos discípulos de Cristo, devemos manifestar a todos a presença do fruto do Espírito em nossas vidas, indicando que somos parte do reino de Deus e que temos a autoridade de sua graça para fazer o que é certo, como muito bem está escrito em Isaías capítulo 61, versículo 1 a 3, que diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvores por espírito angustiados, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantados pelo Senhor, para que Ele seja glorificado. Este é o nosso ministério. Esta é a nossa missão. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro aqui na Igreja Digital da Graça.
Até a próxima.